Olá, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje, especialmente, eu gostaria de falar do Salmo 23, porque é um salmo muito conhecido pelas pessoas, até mesmo por pessoas que não frequentam a igreja, eles conhecem muitos dos salmos. Existem muitos salmos que são famosos por que muitas pessoas conhecem. Por exemplo, nós temos o Salmo 23, nós temos o Salmo 91, o Salmo 119, o Salmo 1, mas quanto mais as pessoas conhecem o Salmo, parece que elas tendem a não realmente entender o que o Salmo quer comunicar. É por isso que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 23, porque eu acredito que o Salmo 23 tem uma mensagem muito especial para todos aqueles que entendem plenamente o significado desse salmo. Eu gostaria também de compartilhar esse salmo, porque você vai entender o porquê esse salmo não pode ser recitado sem pleno entendimento. Por isso, hoje, abre a sua Bíblia no Salmo 23 e vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Antes de mais nada, enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu gostaria que a gente orasse para Deus pedindo entendimento. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de compartilhar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija agora, que o Deus Espírito Santo abra os nossos corações e nos dê entendimento. Pai, reconhecemos que estamos diante da Tua presença, não pelos nossos méritos, mas estamos somente por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Pai, nós pedimos então que o Senhor nos abençoe, nos dê pleno entendimento da Tua vontade e nos fortaleça na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler Salmo 23? Deixa que eu leio aqui na minha versão e aí você pode acompanhar aí na sua versão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então, meu objetivo hoje é compartilhar com vocês alguns pensamentos em relação ao Salmo 23. Eu não vou olhar em detalhes todo o Salmo, porque aí eu precisaria de mais do que 20 minutos para compartilhar a palavra com vocês, mas eu gostaria de só chamar a atenção para detalhes importantes aqui. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um relacionamento. O salmista aqui, quando ele está recitando esse salmo como uma oração cantada ou como uma música, ele declara no começo desse salmo que existe um relacionamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse relacionamento que o salmista tem com o Senhor, o pastor, é tão benéfico que ele começa a falar das benesses desse relacionamento a partir do versículo 1 mesmo, mas aí no versículo 2 ele começa a expandir esse relacionamento. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso. Olha que relacionamento bom. É um relacionamento onde existe plenitude. Nada me faltará. Que tipo de plenitude é essa? É uma plenitude que leva a repousar em pastos verdejantes. Então agora, a partir desse momento, você tem que ter em mente a Palestina, aquele clima, aquele relevo, entendeu? Então esse relacionamento de plenitude leva o salmista a repousar em pastos verdejantes.
não é qualquer lugar, é um pasto verdejante, num lugar onde a terra é árida, onde chuva é escassa, onde o alimento é difícil de achar, onde pasto é muito raro. Mas esse relacionamento de plenitude que ele tem com o Senhor leva essa pessoa então para pastos verdejantes, faz essa pessoa repousar nos pastos verdejantes. Leva também o salmista para junto de águas de descanso. Pensa num lugar onde o clima é quente, é árido. Esse relacionamento leva para juntos de águas de descanso. A partir do versículo 3, esse relacionamento é tão bom que chega a refrigerar a alma. O salmista fala, refrigera-me a alma. Não apenas o físico, mas a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui então o salmista, ele começa a não desviar, mas ele começa a amplificar tanto esse relacionamento, que é um relacionamento que não apenas toma conta do físico, do carnal, mas também toma conta de aspectos interiores do salmista, como alma, como guiando pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda ele continua. Esse relacionamento é tão bom, tão benéfico, que ele começa a falar no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse relacionamento, ele transcende o físico. Porque ainda que ele estivesse andando por um lugar perigoso, um lugar que fazia ele se sentir tão vulnerável como um vale, e você sabe que o vale, então, é um lugar onde você só tem um ponto de entrada e um ponto de saída. E é você cercado por paredes altas, é um lugar onde você está o mais vulnerável possível. Seja um ladrão, um inimigo que quer te pegar, ele está no ponto mais alto ali e você está vulnerável. Mas o salmista fala, por causa desse relacionamento de plenitude, de confiança, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então essa direção, essa proteção, essa presença constante do Senhor fazia com que o salmista não te sentisse medo. Ainda que a situação fosse uma situação de extremo medo, de extrema vulnerabilidade. No versículo 5, a gente agora passa a entrar num cenário que parece um pouco distante daquela imagem que a gente começa o Salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí agora a gente sai daquele cenário de, entre aspas, pastor de ovelha, e agora a gente vai para dentro de uma casa onde você está sentado. E aí aí na presença das pessoas, o Senhor, que é o seu pastor, te faz sobressair. E nesse lugar estão até os seus adversários, aqueles que competem com você. Mas o teu lugar já está preparado, a tua mesa já está preparada, e o Senhor te dá um lugar de importância, de proeminência. Tanto é que ele unge a sua cabeça com óleo e o teu cálice transborda, mostrando que você é o convidado especial nessa ceia, nesse jantar. No versículo 6, o salmista termina assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Por quê? Por causa desse relacionamento. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ué, a gente não estava falando de pastor, de ovelha? Ué, E eu gostaria que você prestasse atenção também, quantas vezes nesse salmo aqui o salmista faz referência a ter essa presença constante, esse relacionamento constante com o Senhor, do versículo 1. Aí você vai falar assim, puxa, Daniel, eu não estou entendendo porque você disse que esse salmo não poderia ser recitado sem o pleno entendimento. É aí que eu quero dizer para vocês o seguinte: é comum as pessoas recitarem salmos aleatoriamente e lerem salmos até, porque os salmos falam ao coração.
Os salmos, eles são uma reflexão da nossa alma. Mas, às vezes, a gente não tem o entendimento daquilo que realmente o salmo quer comunicar. E esse salmo aqui, a gente tende a pensar que é um relacionamento de pastor de ovelha. E, em parte é esse relacionamento, mas na Bíblia, quando a gente fala de pastor, de pastoreio, muitas vezes, e não somente na Bíblia, mas se você for investigar a literatura do Antigo Oriente Médio ali, daquela área da Palestina, você vai ver que muitas vezes quando as pessoas usavam esse linguajar de pastoreio, de pastor, era uma linguagem que se referia a rei e súdito. Até mesmo na Bíblia você vai encontrar isso, por exemplo, se você for ver 1 Samuel capítulo 7, versículo 7, quando Davi está falando com Deus ali sobre construir um templo. E aí você vê lá, 1 Samuel 7, 7, essa linguagem de pastor sendo relacionada a rei e não necessariamente a pastor de ovelha. Deixa eu abrir aqui só para ter certeza se é realmente 1 Samuel 7,7, para eu te passar uma referência mais correta. Então abre aí as suas Bíblias aí, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7, só para eu encontrar a referência aqui e compartilhar algo que realmente é aquilo que a palavra de Deus fala, né? E só para eu ter certeza aqui. É 2 Samuel, não é 1 Samuel, é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Por isso que eu queria conferir com vocês, só para confirmar para vocês que a Bíblia usa a linguagem de pastor quando está se referindo a rei. Olha aqui o que Deus fala em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar, olha aqui a linguagem de pastor, apacentar o meu povo de Israel, dizendo, porque não me edificais uma casa de cedro? Aqui é Deus se referindo a Davi e aquilo que ele fazia reinando, mas ele não fala, ele fala apacentar. Ele usa aqui uma linguagem de pastor de ovelha para se referir a um relacionamento de rei e povo. Você vai encontrar isso daí novamente lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Só para confirmar mais uma vez aqui. Olha o que Deus fala. Aqui é Davi falando. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Então você vê aqui claramente que a Bíblia usa a linguagem de pastor para se referir ao relacionamento entre um rei e o seu povo. Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com o Salmo 23? Tem tudo a ver. Porque logo no começo, olha aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está invocando um relacionamento de rei e povo. Ele não está reclamando um relacionamento de rei e pastor de ovelha somente, de Deus e pastor de ovelha somente, ou pastor de ovelha e as ovelhinhas. Não, ele não está falando isso daqui. Ele está querendo dizer que o Senhor é o rei, ele é o meu pastor, ele é o meu rei, por isso nada me faltará. Aí você vai dizer assim, pô, Daniel, acho que você está forçando a barra um pouco. Não, não estou não, sabe por quê? Porque você vai ver aqui ó, no versículo 1, olha aqui como é que está escrito, o Senhor. Você prestou atenção que na sua Bíblia, a palavra Senhor, ela está em letras maiúsculas? Isso é usado toda vez que a Bíblia está se referindo ao nome de Deus na aliança. Quando está se referindo àquele nome de Deus, quando ele tira o povo do Egito e ele fala, meu nome é eu sou o que sou. Então esse nome que ninguém consegue pronunciar, é esse nome que o salmista está invocando. É o nome de Deus na aliança. Então é o nome de Deus de majestade, de divindade. É por isso então que logo no começo,
O salmista aqui, ele está se referindo a esse relacionamento de Deus, o rei, e o salmista, o súdito, o servo. Esse relacionamento, ele traz algumas imagens do pastor dirigindo, guiando, mas no final, olha o que você vê aqui, no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Que mesa é essa? É a mesa da aliança. É a mesa onde o rei convida esse servo para estar junto e dá para esse servo um lugar de importância, de proeminência. Por que você fala, Daniel, então, que esse salmo não pode ser recitado sem pleno entendimento? Lembra que eu falei no começo que o salmista está aqui invocando um relacionamento? Muitas vezes a gente cita o salmo achando que pelo citar do salmo a gente vai receber alguma coisa, mas não é assim. Claramente o salmista está invocando aqui um relacionamento especial. Esse relacionamento, as benesses desse relacionamento, os benefícios desse relacionamento, os frutos desse relacionamento, somente goza aquele que tem um relacionamento com esse pastor. Um relacionamento de servo e rei. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos esses benefícios são somente para aqueles que invocam o nome do Senhor da aliança, que invocam o nome do Deus da aliança, que tem como o Senhor o Rei da sua vida. Por isso, hoje, o que eu quero dizer para vocês são duas coisas. Se você já conhece o Senhor Jesus, se você já tem o Senhor Jesus como Rei e Salvador da sua vida, então você não tem o que temer nesse período de vírus, de pandemia. Eu sei que muitas vezes é difícil por causa das circunstâncias, mas eu gostaria que você se lembrasse daquilo que o salmista fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse relacionamento que você tem com o Senhor Jesus, ele te sustenta, ele te dá descanso, ele te faz repousar. Por isso, creia nesse seu relacionamento. Ore e busque ao Senhor, o Rei da sua vida, porque Ele é quem garante a sua vida. Ele é quem dirige os seus passos. Olha o que o salmista fala. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí você vai falar assim, e eu? Eu quero essas bênçãos, eu quero essas bênçãos para a minha vida. Eu estou precisando que alguém venha e refrigere a minha alma, eu quero descanso. Eu quero que alguém faça com que o meu cálice transborde. Então eu convido você, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, a fazer uma oração e pedir para que o Senhor seja o Rei e Salvador da sua vida. Confesse que você precisa de Jesus. Confesse que você é um pecador. Confesse que você não consegue fazer nada se Jesus não está na sua vida. E peça para que Jesus entre na sua vida, que perdoe seus pecados. E confesse que você crê que Jesus morreu por você na cruz, que através do sangue dele os teus pecados estão perdoados. Confesse que você crê que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. E que você, através do sangue e da obra de Jesus na cruz, você estará com Ele nos céus. Seja nessa vida ou seja depois dessa vida. Confesse, creia no nome de Jesus. Então hoje eu gostaria de fazer uma oração por todos nós, pedindo para que esse salmo seja uma realidade na nossa vida. Convido você então para orar comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque realmente a Tua Palavra é o nosso alimento espiritual. Ó Deus, hoje nós estamos aqui orando, não apenas para um pastor de ovelhas, nós estamos orando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos orando ao Deus que criou o universo, ao Deus que tem sobre o seu controle todas as coisas. Nós estamos orando ao Deus que é extremamente soberano. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com esse relacionamento aqui
do Salmo 23. Que este Salmo 23 não seja apenas um salmo que é recitado sem entendimento, mas que este salmo seja uma verdade nas nossas vidas. Para aqueles que têm o Senhor Jesus como Rei e Salvador das suas vidas. Que eles possam então se curvar à autoridade de Jesus. Possam viver no centro da vontade de Jesus. E possam continuar caminhando sempre, crendo que o Senhor está com cada um de nós e o Senhor nos sustenta com o teu poder. Ó Deus, para aqueles que escutaram essa palavra hoje e não têm certeza desse relacionamento, aqueles que querem desfrutar desses benefícios da tua palavra, mas que ainda não têm certeza se tem um relacionamento com Jesus. Ó Deus, agora que o Senhor dê a fé necessária para que eles façam a sua oração, que elas peçam para que Jesus tenha misericórdia das suas vidas, que elas possam olhar para a cruz e crer que Jesus morreu pelos pecados delas, e que essas pessoas, ó Deus, possam ter fé de que em Jesus elas têm completo perdão de pecados, que em Jesus, por causa da ressurreição de Cristo, elas agora têm um lugar permanente nos céus, com todos aqueles que invocam o nome de Jesus em espírito e em verdade. Ó Pai, muito obrigado por esta palavra, obrigado a Deus pelo dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém.